Olá, meu nome é Aline Florner e hoje nós teremos questões da PRF. Estudar o conteúdo e não lembrar de quase nada é murro em ponta de faca. Vamos lá? Banca CESP, TRT 2016. A respeito dos princípios da administração pública, é correto afirmar que a proibição de nomear parentes para ocupar cargos comissionados na administração pública é expressão da aplicação do princípio da moralidade. Item correto. A proibição de nomear parentes para ocupar cargos comissionados na administração decorre da súmula vinculante número 13, editada com fundamento no princípio constitucional da moralidade. CESP TRT 2016. A respeito dos princípios da administração pública, é correto afirmar que decorre do princípio da hierarquia uma série de prerrogativas para a administração, aplicando-se esse princípio, inclusive, às funções legislativa e judicial. Item errado. Hierarquia é característica da função administrativa. Não há hierarquia no exercício das funções legislativa e judiciária típicas. Exemplo: não há hierarquia entre um juiz e um desembargador. CESP TRT 2016. A respeito dos princípios da administração pública, é correto afirmar que decorre do princípio da continuidade do serviço público a possibilidade de preencher, mediante institutos como a delegação e a substituição, as funções públicas temporariamente vagas. Item correto. Segundo a professora Maria de Pietro, o princípio da continuidade tem as seguintes consequências: necessidade de institutos como a suplência, a delegação e a substituição para preencher as funções públicas temporariamente vagas. Conclusão: a delegação e a substituição encontram respaldo no princípio da continuidade. CESP TRT 2016. A respeito dos princípios da administração pública, é correto afirmar que, em decorrência do princípio da publicidade, a administração pública deve indicar os fundamentos de fato e de direito de suas decisões. Item errado. A indicação dos fundamentos de fato e de direito que levaram à prática de um ato representa o princípio da motivação e não do da publicidade. CESP TRT 2016. A respeito dos princípios da administração pública, é correto afirmar que, em decorrência do princípio da legalidade, é permitido ao agente público praticar atos administrativos que não sejam expressamente proibidos pela lei. Item errado. Em decorrência do princípio da legalidade, os agentes públicos somente podem fazer aquilo que está previsto em lei. Observação: o caso descrito na questão é a aplicação da legalidade para os administrados, que podem fazer tudo o que não estiver proibido em lei. Autonomia da vontade. CESP TRT 2016. A respeito dos princípios da administração pública, é correto afirmar que a observância dos princípios da eficiência e da legalidade é obrigatória apenas à administração pública direta. Item errado. Os princípios constitucionais expressos no artigo 37, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, aplicam-se a toda a administração pública, direta e indireta, de todos os entes da Federação e de todos os poderes. CESP TRT 2016. A respeito dos princípios da administração pública, é correto afirmar que a proibição de nomear parentes para ocupar cargos comissionados na administração pública
é a expressão da aplicação do princípio da moralidade. Item correto. A proibição de nomear parentes para ocupar cargos comissionados na administração decorre da súmula vinculante número 13, que tem fundamento no princípio da moralidade. CESP-TRT 2016. A respeito dos princípios da administração pública, é correto afirmar que o princípio da publicidade não está expressamente previsto na Constituição Federal. Item errado. O princípio da publicidade está expressamente previsto na Constituição Federal. Artigo 37. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. CESP-TRT 2016. A respeito dos princípios da administração pública, é correto afirmar que, em decorrência do princípio da autotutela, apenas o Poder Judiciário pode revogar atos administrativos. Item errado. O Poder Judiciário só pode revogar seus atos quando exercer a função administrativa, ou seja, quando estiver atuando como administração pública. O Poder Judiciário, exercendo sua função típica, não pode revogar atos praticados pela administração, porque não pode exercer o controle de mérito dos atos administrativos. Conclusão: somente a administração pública pode revogar seus atos. Bancasesp e PAJM 2010. O artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal, que dispõe ser livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, classifica-se, quanto ao grau de eficácia e aplicabilidade, como de eficácia limitada, pois o legislador constituinte regulou os interesses relativos à matéria, mas deixou margem à atuação limitadora do legislador infraconstitucional. Questão errada. De fato, nesse dispositivo, o legislador constituinte regulou os interesses relativos à matéria, mas deixou a margem à atuação limitadora do legislador infraconstitucional. Em consequência disso, o artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal é norma de eficácia contida. Bancasesp, TRE 2010. No tocante à aplicabilidade, de acordo com a tradicional classificação das normas constitucionais, são de eficácia limitada aquelas em que o legislador constituinte regula suficientemente os interesses concernentes a determinada matéria, mas deixa margem à atuação restritiva por parte da competência discricionária do poder público, nos termos em que a lei estabelecer ou na forma dos conceitos gerais nela previstos. Questão errada. A questão traz o conceito de normas constitucionais de eficácia contida, não o de normas de eficácia limitada. Bancasesp, MPU 2010. As normas de eficácia plena não exigem a elaboração de novas normas legislativas que lhes completem o alcance e o sentido ou lhes fixem o conteúdo. Por isso, sua aplicabilidade é direta, ainda que não integral. Questão errada. As normas de eficácia plena não exigem a elaboração de novas normas legislativas que lhes completem o alcance e o sentido ou lhes fixem o conteúdo. Por isso, sua aplicabilidade é direta. E mais, por produzirem todos os seus efeitos desde sua edição, apresentam a aplicabilidade integral. Bancasesp, TSE 2009.
As normas constitucionais de eficácia limitada têm por fundamento o fato de que sua abrangência pode ser reduzida por norma infraconstitucional, restringindo sua eficácia e aplicabilidade. Questão errada. São as normas de eficácia contida que podem sofrer restrições por norma infraconstitucional e não as de eficácia limitada. Bancasesp STJ 2008. Normas de eficácia limitada são aquelas que dependem da edição de outra norma da mesma estatura jurídica para que possam produzir efeito. Questão errada. É correto que as normas de eficácia limitada precisam da edição de outra para produzirem todos os seus efeitos, mas a norma regulamentadora não terá a mesma estatura jurídica. Ela será uma lei situada hierarquicamente abaixo da Constituição. Bancasesp TSE 2004. No caso das normas constitucionais conhecidas como programáticas, assim como no das classificadas como de eficácia limitada, é juridicamente válido o advento de norma infraconstitucional que lhe seja contrária, justamente porque a eficácia delas é deficiente. Questão errada. As normas de eficácia limitada, das quais as programáticas são espécie, apresentam eficácia mínima, tornando inválidas quaisquer normas infraconstitucionais a elas contrárias. Bancasesp TJ 2019. É fundamento da República Federativa do Brasil. Letra A. A erradicação da pobreza. Letra B. A promoção do bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor e quaisquer outras formas de discriminação. Letra C. A construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Letra D. A forma democrática de Estado. Ou letra E. A dignidade da pessoa humana. A alternativa correta é a letra E. Os fundamentos da República Federativa do Brasil estão previstos no artigo 1º da Constituição Federal e formam o mnemônico Soci Diva Plu. 1. A soberania. 2. A cidadania. 3. A dignidade da pessoa humana. 4. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 5. O pluralismo político. Bancasesp TJ 2019. É fundamento da República Federativa do Brasil. Letra A. A dignidade da pessoa humana. Letra B. Desenvolvimento nacional. Letra C. A independência nacional. Letra D. A erradicação da pobreza. Ou letra E. A solidariedade. A alternativa correta é a letra A. É fundamento da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana. Artigo 1º do inciso 3 da Constituição Federal. Bancasesp MP 2018. A defesa da paz e a solução pacífica de conflitos são fundamentos da República Federativa do Brasil. Questão errada. A defesa da paz e a solução pacífica de conflitos são princípios das relações internacionais e não fundamentos da República Federativa do Brasil. Os fundamentos da República Federativa do Brasil são soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Bancasesp MP 2018. Ao ser estabelecido no texto constitucional que os poderes legislativo, executivo e judiciário são independentes e harmônicos entre si, assimilaram-se ao ordenamento jurídico brasileiro
as teorias da separação de poderes e de freios e contrapesos desenvolvidas por Maquiavel na obra O Príncipe. Questão errada. A teoria da separação dos poderes e a de freios e contrapesos foram desenvolvidas por Montesquieu na obra O Espírito das Leis. CESP 2015. As ações afirmativas do Estado na área da educação visam garantir o direito social do cidadão, direito fundamental de segunda geração, e assegurar a isonomia material. Item correto. Os direitos fundamentais de segunda geração são aqueles que envolvem prestações positivas do Estado aos indivíduos, políticas e serviços públicos e, em sua maioria, caracterizam-se por serem normas programáticas. São as liberdades positivas. A realização da isonomia material não proíbe que a lei crie discriminações, desde que estas obedeçam ao princípio da razoabilidade. Banca CESP 2015. O direito de reunião constitui instrumento viabilizador do exercício da liberdade de expressão e propicia a ativa participação da sociedade civil mediante exposição de ideias, opiniões, propostas, críticas e reivindicações. Item correto. O direito de reunião está intimamente relacionado à liberdade de expressão, na medida em que permite a participação da sociedade civil na vida política nacional. É um instrumento essencial em um regime democrático. Banca CESP 2015. Viola as garantias do livre exercício do trabalho, ofício ou profissão, a exigência, pela Fazenda Pública, de prestação de fiança para a impressão de notas fiscais de contribuintes em débito com o fisco. Item correto. Segundo o STF, a exigência pela Fazenda Pública de prestação de fiança, garantia real ou fidejussória para a impressão de notas fiscais de contribuintes em débito com o fisco viola as garantias do livre exercício do trabalho, ofício ou profissão, da atividade econômica e do devido processo legal. CESP 2015. Em conflitos que envolvam a liberdade de informação jornalística e o direito à privacidade, o direito à informação deverá prevalecer, dado o interesse público a ela inerente. Item errado. Nem sempre o direito à informação irá prevalecer. Somente no caso concreto é que se pode avaliar qual direito fundamental prevalece. Banca CESP 2015. Na hipótese de iminente perigo, o poder público competente poderá requisitar o uso de propriedade particular, estando assegurada ao proprietário a possibilidade de ser indenizado em caso de dano ao seu patrimônio. Item correto. Segundo o artigo 5º, inciso 25, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. É a requisição administrativa. CESP 2015. Um cidadão detém, mais que o direito, o dever de opor-se à ordem que, emanada de autoridades públicas, se revele manifestamente ilegal. Item correto. Constituição Federal. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Uma ordem de autoridade pública que seja ilegal, contrária à lei, não deverá ser cumprida. O cidadão tem o dever de se opor a ordens manifestamente ilegais. CESP 2015. É incondicional o direito à reunião com fins pacíficos em local aberto ao público.
Item errado. O direito de reunião não pode ser exercido incondicionalmente, devendo cumprir os seguintes requisitos: 1. Deverá ter fins pacíficos e apresentar ausência de armas. 2. Deverá ser realizada em locais abertos ao público. 3. Não poderá frustrar outra reunião convocada anteriormente para o mesmo local. 4. Desnecessidade de autorização. 5. Necessidade de prévio aviso à autoridade competente. Banca CESP, TCU 2015. A casa é asilo inviolável do indivíduo, de modo que ninguém pode nela penetrar sem o consentimento do morador, salvo por determinação judicial. Nessa circunstância, a entrada poderá ocorrer em qualquer horário. Item errado. Artigo 5º, inciso 11, Constituição Federal de 88. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. A questão erra ao afirmar que a entrada na casa por determinação judicial poderá ocorrer em qualquer horário. No caso de ordem judicial, só se pode penetrar na casa do indivíduo sem o seu consentimento durante o dia. CESP 2015. As cartas dirigidas a servidor podem ser livremente abertas pelos órgãos de segurança institucional. Item errado. O artigo 5º, inciso 12, garante a inviolabilidade do sigilo da correspondência. Logo, órgãos de segurança institucional não podem abrir livremente cartas endereçadas a servidor público. CESP 2015. Só a lei pode obrigar a pessoa a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Item correto. Segundo o artigo 5º, inciso 2, Constituição Federal de 88, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Banca CESP, 2013, TJ, cargo juiz leigo. A respeito dos princípios do direito penal e da aplicação da lei penal no espaço e no tempo, assinale a opção correta. É permitida a criação de tipos penais por meio de medida provisória. Item errado. O princípio da reserva legal, derivado da legalidade, diz que somente lei em sentido estrito poderá criar tipos penais. Lei em sentido estrito é o diploma normativo emanado do Poder Legislativo, cujo processo de aprovação segue o rito ordinário. No Brasil, o diploma legislativo exigido é a lei ordinária. MP não satisfaz os requisitos para que seja atendido o princípio da reserva legal. Banca CESP 2013 STF. Acerca dos princípios gerais que norteiam o direito penal, das teorias do crime e dos institutos da parte geral do Código Penal brasileiro, julgue os itens a seguir. Considere que Manuel, penalmente imputável, tenha sequestrado uma criança com o intuito de receber certa quantia como resgate. Um mês depois, estando a vítima ainda em cativeiro, nova lei entrou em vigor, prevendo pena mais severa para o delito. Nessa situação, a lei mais gravosa não incidirá sobre a conduta de Manuel? Item errado. O crime de extorsão mediante sequestro é um crime permanente e que se encontrava em execução quando sobreveio a lei nova. Assim, esta deverá ser aplicada ao caso. A lei nova passou a vigorar durante a consumação do delito, ou seja, ela pode ser aplicada, pois não há retroatividade neste caso. Súmula número 711 do STF, entre aspas. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente,
se a sua vigência é anterior à cessão da continuidade ou da permanência. Banca-CESP 2013, PG, cargo procurador. À luz das fontes do direito penal e considerando os princípios a ele aplicáveis, julgue o item abaixo. Segundo a jurisprudência do STF e do STJ, a aplicação do princípio da insignificância no direito penal está condicionada ao atendimento concomitante dos seguintes requisitos: primariedade do agente, valor do objeto material da infração inferior a um salário mínimo, não contribuição da vítima para a deflagração da ação criminosa, ausência de violência ou grave ameaça à pessoa. Item errado. Os requisitos exigidos pelo STF e pelo STJ são mari, M de mínima ofensividade da conduta, A de ausência de periculosidade social da ação, R de reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e I de inexpressividade da lesão jurídica. Banca-CESP 2013, TJ, cargo titular notarial. O direito penal só deve se preocupar com a proteção dos bens jurídicos mais essenciais à vida em sociedade, constituindo a sua intervenção a ultima ratio, ou seja, tal intervenção somente será exigida quando não se fizer suficiente a proteção proporcionada pelos demais ramos do direito. Tal conceito tem relação com o princípio da letra A, anterioridade, letra B, reserva legal, letra C, intervenção mínima, letra D, proporcionalidade, letra E, intranscendência. A resposta correta é a letra C. O enunciado descreve perfeitamente o princípio da intervenção mínima, ou da ultima ratio, segundo o qual o direito penal não deve ser chamado a atuar em todo e qualquer caso em que haja lesão ou potencial lesão a bens jurídicos relevantes, mas somente quando os demais ramos do direito não forem suficientes. Banca-CESP 2012, AGU, cargo advogado da União. A respeito dos efeitos da condenação criminal e de crimes contra a administração pública, é correto afirmar que é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes contra a administração pública, pois a punição do agente, nesse caso, tem o propósito de resguardar não apenas o aspecto patrimonial, mas principalmente a moral administrativa. Item correto. Atualmente, o tema se encontra sumulado pelo STJ, súmula 599, no sentido da impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância aos crimes contra a administração pública. A lei penal que beneficia o agente não apenas retroage para alcançar o fato praticado antes de sua entrada em vigor, como também, embora revogada, continua a reger o fato ocorrido ao tempo de sua vigência. Item correto. Ainda que seja revogada por outra, mais gravosa, a lei penal mais benéfica continua a reger os fatos ocorridos durante a sua vigência e anteriormente à sua vigência. Banca-CESP 2011, TJ, cargo analista judiciário, área judiciária. Uma das funções do princípio da legalidade refere-se à proibição de se realizar incriminações vagas e indeterminadas, visto que, no preceito primário do tipo penal incriminador, é obrigatória a existência de definição precisa da conduta proibida ou imposta, sendo vedada, com base em tal princípio, a criação de tipos que contenham conceitos vagos e imprecisos. Item correto. O princípio da legalidade exige que a conduta proibida esteja prevista em lei e que esta lei seja anterior, reserva legal mais anterioridade. Além disso, exige que a definição da conduta incriminada seja precisa,
para que não haja indeterminação no conceito da conduta proibida, o que geraria insegurança jurídica. Bancacesp 2016, Polícia Civil, cargo agente. Uma vez arquivado o IP por decisão judicial, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas se tiver notícia de uma nova prova. Item correto. Artigo 18 do CPP, entre aspas, arquivado o IP por falta de base para a denúncia, a autoridade policial somente poderá proceder a novas pesquisas se tiver notícias de provas novas. Bancacesp 2016, Polícia Civil, cargo agente. O ofendido e o indiciado não poderão requerer diligências no curso do IP. Item errado. Tanto o ofendido quanto o indiciado poderão requerer diligências que serão realizadas ou não a critério da autoridade policial nos termos do artigo 14 do CPP. Bancacesp 2016, Polícia Civil, cargo agente. O IP, peça informativa do processo, oferece o suporte probatório mínimo para a denúncia e, por isso, é indispensável a propositura da ação penal. Item errado. O IP é dispensável, já que sua finalidade é angariar prova da materialidade e indícios da autoridade do delito. Se o titular da ação penal já dispõe destes elementos, o IP não precisa ser instaurado. Bancacesp 2016, Polícia Civil, cargo escrivão. O IP, em razão da complexidade ou gravidade do delito a ser apurado, poderá ser presidido por representante do MP, mediante prévia determinação judicial nesse sentido. Item errado. O IP só pode ser presidido pela autoridade policial. Caso o MP pretenda investigar diretamente o fato, deverá fazê-lo por intermédio de PICs, procedimentos próprios de investigação. Bancacesp 2016, Polícia Civil, cargo escrivão. A notitia criminis é denominada direta quando a própria vítima provoca a atuação da Polícia Judiciária, comunicando a ocorrência de fato delituoso diretamente à autoridade policial. Item errado. Neste caso, temos a chamada notitia criminis indireta. A notitia criminis direta ocorre quando a própria autoridade policial toma conhecimento do fato delituoso, diretamente, sem que alguém tenha levado ao seu conhecimento. Bancacesp 2016, Polícia Civil, escrivão. O indiciamento é ato próprio da autoridade policial a ser adotado na fase inquisitorial. Item correto. O indiciamento é o ato por meio do qual a autoridade policial especifica as investigações, direcionando a persecução penal para um ou alguns indivíduos. Bancacesp 2016, Polícia Civil, escrivão. O prazo legal para o encerramento do IP é relevante independentemente de o indiciado estar solto ou preso, visto que a superação dos prazos de investigação tem o efeito de encerrar a persecução penal na esfera policial. Item errado. O prazo para a conclusão do IP, no caso de estar o indiciado preso, é de 10 dias, contando o prazo a partir do dia em que se executar a ordem de prisão. No caso de indiciado solto, o prazo é de 30 dias, a contar da portaria de instauração do IP, nos termos do artigo 10 do CPP. Bancacesp 2016, Polícia Civil, escrivão.
do despacho da autoridade policial que indeferir requerimento de abertura de IP feito pelo ofendido ou seu representante legal é cabível, como único remédio jurídico, recurso ao juiz criminal da comarca onde, em tese, ocorreu o fato delituoso. Item errado. Neste caso, será cabível recurso ao chefe de polícia nos termos do artigo 5º, parágrafo 2º do CPP. Bancasesp, 2016, Polícia Civil, Delegado. Por substanciar ato próprio da fase inquisitorial da persecução penal, é possível o indiciamento pela autoridade policial após o oferecimento da denúncia, mesmo que esta já tenha sido admitida pelo juízo ACO. Item errado. O indiciamento é ato inerente à investigação, ou seja, a fase pré-processual. Logo, não há que se falar em indiciamento após o ajuizamento da ação penal. Bancasesp, 2016, Polícia Civil, Delegado. O acesso aos autos do inquérito policial por advogado do indiciado se estende, sem restrição, a todos os documentos da investigação. Item errado. A autoridade policial poderá negar ao defensor o acesso aos elementos de prova ainda não documentados nos autos do IP. Súmula vinculante número 14 do STF. Entre aspas, é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Bancasesp, TRF 2011. A Declaração Universal dos Direitos Humanos não trata de direitos econômicos. Item errado. Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 22. Todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança social, à realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e, de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade. Bancasesp, TRF 2011. A Declaração Universal dos Direitos Humanos trata dos direitos de liberdade e igualdade. Item correto. A Declaração Universal dos Direitos Humanos envolve duas grandes dimensões. A primeira refere aos direitos de liberdade e a segunda refere aos direitos de igualdade. Bancasesp, TRF 2011. A Declaração Universal dos Direitos Humanos trata o meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito de todos. Item errado. O cuidado com o meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito de todos é uma preocupação recente e que não foi contemplada na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Bancasesp, TRF 2011. A Declaração Universal dos Direitos Humanos não faz referência a direitos culturais. Item errado. Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 27. Primeiro, todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do progresso científico e de seus benefícios. Segundo, todo ser humano tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica literária
ou artística do qual seja autor. Bancacesp DPE 2009. A DUDH foi redigida à luz das atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial. Nesse documento, marco da proteção internacional dos direitos humanos, foi afirmado que o meio ambiente é um direito das presentes e futuras gerações. Item errado. A Declaração Universal dos Direitos Humanos não tratou da questão do meio ambiente. Bancacesp, IBAMA 2013. Quando um servidor define fins, prioriza valores e delimita regras de conduta conforme sua concepção particular de bem, ele age em consonância com princípios da ética pública. Item errado. O servidor não pode definir sua conduta apenas pela sua concepção particular de bem. O servidor deve definir sua conduta de acordo com os princípios e regras éticas adotadas no serviço público. Bancacesp, técnico de nível médio 2012. Os dirigentes de organizações públicas que estabelecem regras claramente explicitadas, consistentes e que sejam imparcialmente executadas, manifestam conduta ética baseada nos princípios de justiça, equidade e imparcialidade. Item correto. Justiça, equidade e imparcialidade são princípios e não regras. Bancacesp, TJ, Analista 2012. Adota conduta ética no exercício de seu cargo o servidor público que preserva seus valores pessoais, bem como os da organização onde atua. Item correto. O respeito aos valores pessoais do servidor é importante. Contudo, o servidor deve observar os valores e preceitos éticos da organização. Bancacesp, Polícia Civil e Escrivão de Polícia 2018. No exercício do cargo, o servidor público, quando decide entre o honesto e o desonesto, vincula sua decisão a: letra A, ética; letra B, impessoalidade; letra C, conveniência; letra D, eficiência; ou letra E, legalidade. A alternativa correta é a letra A. No exercício do cargo, o servidor público, quando decide entre o honesto e o desonesto, vincula sua decisão à ética. Bancacesp, Polícia Federal 2018. Uma das vantagens da rede de computadores com tipologia mesh é a varredura de diversas possibilidades de roteamento para identificar a mais eficiente. Item correto. A topologia mesh, malha, possui a vantagem de poder varrer diversas possibilidades de roteamento para identificar a mais eficiente. A internet funciona como uma malha, logo, pacotes transmitidos entre duas máquinas podem percorrer caminhos distintos até chegar ao destinatário final. Observação: tecnicamente, não é tipologia mesh, mas topologia mesh. Bancacesp, Polícia Federal 2018. Em redes de comunicação de dados, existem 3 modos de transmissão: o simplex, em que os dados circulam em apenas um sentido; o half duplex, em que os dados circulam nos 2 sentidos ao mesmo tempo; e o full duplex, também conhecido por ligação de alternância. Item errado. A questão inverteu half duplex e full duplex. Half duplex. Os dados circulam nos 2 sentidos, mas de forma alternada. Ambos podem transmitir e receber dados, porém nunca simultaneamente. Full duplex. Os dados circulam nos 2 sentidos ao mesmo tempo.
Bancacesp, Polícia Federal, 2018. Por se tratar de arquitetura ultrapassada e possuir pouco compartilhamento de recursos, redes do tipo cliente-servidor não podem ter mais que 100 clientes conectados ao respectivo servidor. Item errado. Redes do tipo cliente-servidor são as mais utilizadas atualmente no mundo inteiro. Por exemplo, a internet. Bancacesp, FUB 2016. Para conectar-se a uma rede wireless, o computador do tipo notebook deve estar conectado a algum tipo de receptor para o recebimento do sinal, como, por exemplo, um receptor integrado. Item correto. Os dispositivos que recebem o sinal da internet realmente devem possuir algum tipo de receptor de sinal. Por exemplo, o computador precisa de uma placa de rede wireless que geralmente precisa ser adquirida separadamente. Já o notebook já possui essa placa de rede wireless integrada. Não é necessário adquiri-la separadamente. É isso que a questão quis dizer com receptor integrado. Foi aí que eu comecei a fazer questões e anotar as minhas dúvidas. Comecei a reler as anotações, comecei a lembrar dos conteúdos, inclusive os mais complexos. Bancacesp, Telebrás, 2016. Redes de computadores do tipo ponto a ponto apresentam a vantagem de fornecer elevado nível de segurança. Item errado. Nas redes de computadores do tipo ponto a ponto, não há um dispositivo central capaz de oferecer serviços de autenticação, criptografia, entre outros. Logo, o nível de segurança é reduzido nesse tipo de rede em comparação a redes de computadores do tipo cliente-servidor. FGV, Guarda Civil Municipal, Prefeitura de Salvador, 2019. O Sistema Nacional de Trânsito é composto por diferentes órgãos e entidades, que possuem competências diversas. É correto afirmar que implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário é uma competência dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios. Item correto, CTB, artigo 24, 3. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios, no âmbito de sua circunscrição, implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário. FCC, Oficial Estadual de Trânsito, DETRAN, 2019. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito, CETRAN, e ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal, CONTRANDIF, estimular e orientar a execução de campanhas educativas de trânsito. Item correto, CTB, artigo 14, inciso 4. Compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito, CETRAN, e ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal, CONTRANDIF, estimular e orientar a execução de campanhas educativas de trânsito. FCC, Agente Estadual de Trânsito, DETRAN, 2019. Uma das competências do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, é estabelecer as diretrizes do regimento das Juntas Administrativas de Recursos de Infrações, JARI. Item correto, CTB, artigo 12, inciso 6. Compete ao CONTRAN estabelecer as diretrizes do regimento das JARI. FCC, Agente Estadual de Trânsito, DETRAN, 2019.
Compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União apurar, prevenir e reprimir a prática de atos de improbidade contra a fé pública, o patrimônio ou a administração pública ou privada referentes à segurança do trânsito e credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito na forma estabelecida em norma do CONTRAN. Item errado. Compete ao órgão máximo executivo da União apurar, prevenir e reprimir a prática de atos de improbidade contra a fé pública, o patrimônio ou a administração pública ou privada referentes à segurança do trânsito. Contudo, compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito na forma estabelecida em norma do CONTRAN. FUNRIO, Policial Rodoviário Federal, 2009. Os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão os respectivos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários, estabelecendo os limites circunscricionais de suas atuações. Sobre as competências atribuídas aos respectivos órgãos e entidades que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, é correto afirmar que compete ao Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, estabelecer as normas regulamentares referidas neste Código e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito e coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, objetivando a integração de suas atividades. Item correto. Estabelecer as normas regulamentares referidas no CTB e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito e coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, objetivando a integração de suas atividades, é competência do CONTRAN. FUNRIO, Policial Rodoviário Federal, 2009. O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades. Não compõem o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e entidades: a Polícia Rodoviária Federal, as Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal, as Juntas Administrativas de Recursos de Infrações, JARI, os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Item errado. Polícia Rodoviária Federal, ok. Policiais militares dos estados e do Distrito Federal, ok. Juntas administrativas de recursos de infrações, JARI, ok. Órgãos e entidades executivos de trânsito da União, Estados, Distrito Federal e municípios, ok. E órgãos e entidades executivos rodoviários da União, Estados, Distrito Federal e municípios, ok. FUNRIO, Policial Rodoviário Federal, 2009. O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege-se pelo Código de Trânsito Brasileiro, instituído pela Lei nº 9.503,
de 23 de setembro de 1997. Assim, é correto afirmar que o trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Estadual de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito. E tem errado. CTB, artigo 1º, parágrafo 2º. O trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotarem as medidas destinadas a assegurar esse direito. FUNRIO, Policial Rodoviário Federal, 2009. O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional abertas à circulação rege-se pelo Código de Trânsito Brasileiro, instituído pela Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. Assim, é correto afirmar que considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Item correto. Esse é o conceito de trânsito para a legislação brasileira atualmente em vigor. FUNRIO, Policial Rodoviário Federal, 2009. É assegurada ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para a circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestres. Em relação aos pedestres e aos condutores de veículos não motorizados, é correto afirmar que, nas áreas rurais, quando não houver passeios ou quando não for possível a utilização destes, a circulação de pedestres na pista de rolamento será feita com prioridade sobre os veículos, pelos bordos da pista, em fila única e também em locais proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança ficar comprometida. Item errado. Primeiro erro. Nas áreas rurais deve haver acostamentos. Segundo erro. Quando a questão afirma que nessas áreas a circulação de pedestres na pista de rolamento poderá ser feita em locais proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança ficar comprometida. FUNRIO, Policial Rodoviário Federal, 2009. É assegurado ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestres. Em relação aos pedestres e aos condutores de veículos não motorizados, é correto afirmar que, nos trechos urbanos de vias rurais e nas obras de arte a serem construídas, deverá ser previsto passeio destinado à circulação dos pedestres que deverão, nessas condições, usar o acostamento. Item errado. Nos trechos urbanos de vias rurais e nas obras de arte a serem construídas, deverá ser previsto passeio destinado à circulação dos pedestres que não deverão, nessas condições, usar o acostamento. Banca CESP, STJ 2018. A reversão constitui a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado e ocorre quando é invalidada a demissão do servidor por decisão judicial ou administrativa. Nesse caso, o servidor deve ser ressarcido de todas as vantagens que deixou de perceber durante o período demissório.
Item errado. A reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado, artigo 25. O caso em tela é de reintegração, que ocorre quando for anulada em decisão judicial ou administrativa a demissão de um servidor estável, que terá direito de ser ressarcido de todas as vantagens que deixou de perceber em virtude da demissão ilegal, artigo 28. Bancasesp, ABIN 2018. O estágio probatório inicia-se na data da posse do agente público, findando-se com o término do prazo de 3 anos. Item errado. O estágio probatório inicia-se na data do exercício do agente público e não da posse. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Bancasesp, STM 2018. A legislação que dispõe sobre o regime estatutário prevê a possibilidade de o servidor público, em determinadas hipóteses, pedir remoção para outra localidade, independentemente do interesse da administração pública. Item correto. A remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de ofício no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, artigo 36. A remoção poderá ser realizada em 3 hipóteses. 1. De ofício, no interesse da administração. 2. A pedido, a critério da administração. E 3. Pedido para outra localidade, independentemente do interesse da administração. Bancasesp, STM 2018. Provimento é o ato emanado da pessoa física designada para ocupar um cargo público por meio do qual ela inicia o exercício da função a que fora nomeada. Item errado. Provimento é o ato emanado da autoridade competente pelo qual se efetua o preenchimento do cargo público com a designação de seu titular. O ato da pessoa física designada para ocupar o cargo pelo qual ela inicia o exercício da função a que fora nomeada é o exercício. Bancasesp, STM 2018. Se sofrer um acidente que o leve à incapacidade física, o servidor público federal poderá ser readaptado em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com as suas limitações, ficando em disponibilidade até a vacância do cargo adequado. Item errado. Nesse caso, o servidor não ficará em disponibilidade, mas sim trabalhará como excedente. Artigo 24, parágrafo 2º. Bancasesp, Superior Tribunal de Justiça, 2018. Julgue o item a seguir. Considerando esses pressupostos como obviamente ligados à noção ocidental de dignidade humana, que se diferencia das de outras culturas, a pergunta a ser feita é: por que a universalidade dos direitos humanos é uma questão que se tornou tão inflamadamente debatida? Item errado. Temos uma interrogativa direta com ponto de interrogação. Então, devemos usar porque separado e sem acento, pois não está antes de pausa. Bancasesp, Funpresp, Conhecimentos Básicos 2016. Muita gente se espanta com o procedimento desse amigo. Não sei por quê. Julgue o item que se segue. Sem prejuízo para a correção gramatical do período, a expressão porque poderia ser substituída por o porquê. Item correto. A banca apenas pede para trocar a locução com o sentido de por qual motivo, pelo substantivo direto. O porquê
que é o mesmo que o motivo. Não sei porquê. Por qual razão? Não sei o porquê. A razão. Banca-CESP, Polícia Federal, 2013. Não haveria prejuízo para a correção gramatical do texto, nem para seu sentido, caso o trecho, a fim de solucionar o litígio, fosse substituído por a fim de dar solução à demanda. Item errado, haveria prejuízo. A locução indicativa de finalidade é a fim de, escrita separadamente. CESP, TRF, Cargo Técnico 2017. O CDH solicitou ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos que estabelecesse, até o final de 2017, um grupo de peritos internacionais e regionais, por um período de pelo menos um ano, a fim de monitorar e relatar a situação dos direitos humanos no Iêmen. A substituição da expressão a fim pelo vocábulo a fim não prejudicaria a correção gramatical e o sentido original do texto. Item errado. A fim de indica finalidade. A fim é adjetivo e significa semelhante. Banca-CESP, Unipampa, nível médio, 2013. Pesquisadores brasileiros publicaram cerca de 14 mil artigos. Em relação às ideias e estruturas linguísticas do texto acima, julgue o item a seguir. Mantém-se a correção gramatical do período ao se substituir cerca de por acerca de. Item errado. Cerca de traz ideia de medida aproximada. Publicaram cerca de aproximadamente 14 mil artigos. Acerca de indica assunto, equivale a sobre ou a respeito de. Banca-CESP, TRF, 2017. A pergunta a respeito da exigibilidade ou não de procedimento licitatório prévio para a contratação de serviços profissionais de advocacia não comporta uma resposta genérica. Julgue o próximo item. A substituição da expressão a respeito da por acerca da manteria a correção e o sentido do texto? Item errado. A grafia deve ser acerca da, pois o sentido é de sobre a exigibilidade, a respeito da exigibilidade. Banca-CESP, ABIN, Cargo Técnico e Inteligência, 2010. Da combinação entre velocidade, persistência, relevância, precisão e flexibilidade, surge a noção de agilidade. Uma agilidade que vem se tornando um lugar comum, se não na vida prática das organizações, pelo menos nos discursos. O sentido e a correção do texto seriam mantidos caso o vocábulo senão fosse empregado em lugar de senão. Item errado. Temos o clássico par. Senão isso, máximo, ao menos aquilo, mínimo. Logo, senão é separado mesmo. Banca-CESP, TCDF, Cargo Auditor de Controle Externo, 2012. Contudo, essa experiência foi posta de lado quando as trevas medievais tomaram conta da Europa, fazendo-a mergulhar em 1000 anos de estagnação, sob as mãos de senhores feudais, reis e papas, que não conheciam outro limite senão seu próprio poder. A substituição do vocábulo senão por senão, embora gramaticalmente correta, prejudicaria o sentido do texto?
Item errado. O senão é junto, pois equivale a exceto. Exceto a não ser por seu próprio poder. CESP Diplomata 2015. Quanto mais fábricas se abriam nos arredores, mais o subúrbio se erguia em vida própria, sem que os habitantes pudessem dizer que transformação os atingia. A relação estabelecida entre as duas primeiras orações do segundo período do texto expressa a proporcionalidade da mudança em curso no subúrbio. Item correto. A expressão quanto mais, mais é uma correlação de proporcionalidade. Funcionam como conjunções em uma relação entre uma grandeza na oração principal e outra na oração subordinada. CESP, Polícia Militar, Soldado, 2018. No trecho, se um de nós caía, a dor doía ligeiro. A substituição de se por caso não prejudicaria a correção gramatical do texto. Item errado. A substituição de se por caso ficaria assim. Se um de nós caía, a dor doía ligeiro. Caso um de nós caísse, a dor doeria ligeiro. Conclusão. A substituição de se por caso prejudicaria a correção gramatical do texto, pois seria necessário um ajuste. Banca CESP, Cefaz 2018. A democracia desenvolvida em Atenas não era considerada o melhor dos governos possíveis, como é hoje o nosso modelo de democracia. E isso por um motivo razoavelmente simples. Apenas uma fração mínima dos homens livres integrava a vida política de Atenas. Mulheres, escravos, estrangeiros e outras categorias sociais não tinham direito de participar das deliberações da Assembleia. A correção gramatical e as relações de coesão do texto acima seriam mantidas caso todo o trecho, e isso por um motivo razoavelmente simples, fosse substituído pelo termo porque. Item correto. Apenas uma fração mínima dos homens livres integrava a vida política de Atenas. É o motivo de a democracia não ser considerada como o melhor dos governos em Atenas. Logo, a correção gramatical e as relações de coesão do texto seriam mantidas se a troca fosse feita. Ficaria assim: a democracia desenvolvida em Atenas não era considerada o melhor dos governos possíveis, porque apenas uma fração mínima dos homens livres integrava a vida política de Atenas. CESP, Funpresp 2016. Mas ele nunca errava, e já nem havia mais o que errar, uma vez que não havia mais dúvidas. Julgue o item seguinte, referente aos aspectos linguísticos e às ideias do texto. A locução, uma vez que introduz, no período em que ocorre, ideia de causa. Item correto. Uma vez que é conjunção causal explicativa. Se explica no sentido da frase, o homem não errava, pois já não tinha mais o que errar, porque não havia mais dúvidas. CESP, MPE, Analista 2018. A confissão do réu constitui uma prova tão forte que não há necessidade de acrescentar outras, nem de entrar na difícil e duvidosa combinatória dos indícios. O trecho, que não há indícios, exprime uma noção de consequência. Item correto. Nesse contexto, o que é consecutivo e está associado com a palavra intensificadora tão. A confissão do réu constitui uma prova tão forte que, como consequência, não há necessidade de acrescentar outras, nem de entrar na difícil e duvidosa combinatória dos indícios, que são mais fracos que a confissão.
CESP, TCE, Agente de Documentação 2018. No texto, as relações sintático-semânticas do período, embora fosse temido o apagamento, era necessário, assim como o esquecimento também o é para a memória. Seriam preservadas caso a conjunção embora fosse substituída por ainda que. Item correto. Embora é conjunção concessiva, ainda que é conjunção concessiva. Conclusão: as relações sintático-semânticas do período, embora fosse temido, seriam preservadas caso a conjunção embora fosse substituída por ainda que. CESP, TRE, Taquigrafia 2016. A oração, embora tenhamos objetivos comuns, expressa uma ideia de finalidade. Item errado. A oração, embora tenhamos objetivos comuns, expressa uma ideia de concessão. Embora inicia essa oração, é conjunção com sentido concessivo. Pode ser substituída por conquanto. CESP, TRE, Taquigrafia 2016. Não obstante tenha sido um dos primeiros países da América Latina a conceder o sufrágio universal, o Brasil está entre as nações que apresentam a mais baixa representação política feminina no Ocidente. No que diz respeito aos aspectos linguísticos do texto acima, julgue o seguinte item. A correção e o sentido original do texto seriam mantidos caso se substituísse a expressão não obstante por embora. Item correto. Não obstante é conjunção concessiva, equivale a embora. Conclusão: a substituição de não obstante por embora não traria nenhuma incorreção, porque o verbo permanece no subjuntivo, embora tenha sido. CESP, Instituto Rio Branco, 2017. Embora mais moço que ele, várias vezes cheguei a sorrir aos seus entusiasmos. A conjunção embora pode ser substituída por posto que, mantendo-se o sentido e a correção gramatical do texto. Item correto. Embora é conectivo concessivo, posto que é conectivo concessivo. Conclusão: a conjunção embora pode ser substituída por posto que, mantendo-se o sentido e a correção gramatical do texto. CESP, PRF 2019. Se prestarmos atenção à nossa volta, perceberemos que quase tudo que vemos existe em razão de atividades do trabalho humano. Os processos de produção dos objetos que nos cercam movimentam relações diversas entre os indivíduos, assim como a organização do trabalho alterou-se bastante entre diferentes sociedades e momentos da história. A locução em razão de expressa uma ideia de causa. Item correto. Em razão de é igual por causa de. Se prestarmos atenção à nossa volta, perceberemos que quase tudo que vemos existe em razão de atividades do trabalho humano. Se prestarmos atenção à nossa volta, perceberemos que quase tudo que vemos existe por causa das atividades do trabalho humano. CESP, PC, Investigador de Polícia, 2018. A correção gramatical e o sentido do trecho, o anonimato ajuda, já que as pessoas se sentem mais protegidas para falar, seriam preservados caso se substituísse o termo já que por letra A, uma vez que, B, logo que, C, a fim de que, D, ainda que, ou E, contanto que. A alternativa correta é a letra A.
A locução, uma vez que, indica causa, explicação. A locução já que indica causa, explicação. Conclusão. As locuções, uma vez que e já que, são equivalentes a porque e, além disso, indicam causa, explicação. IBFC SDS 2014. Se o valor lógico de uma proposição é falso e o valor lógico de outra proposição é verdade, então o valor lógico do condicional entre eles, nessa ordem, é: letra A, verdadeiro; letra B, falso; letra C, falso ou verdadeiro; ou letra D, impossível de determinar. A alternativa correta é a letra A. Regra: uma proposição condicional só é falsa quando ocorre se verdadeiro, então falso, nessa ordem. Como ocorreu se falso, então verdadeiro, a composta condicional é verdadeira. Banca CESP 2018, ABIN. Julgue o item a seguir a respeito de lógica proposicional. A proposição, os poderes executivo, legislativo e judiciário devem estar em constante estado de alerta sobre as ações das agências de inteligência. Pode ser corretamente representada pela impressão lógica P e Q e R, em que P, Q e R são proposições simples adequadamente escolhidas. Item errado. Regra: se há apenas um verbo principal, logo há apenas uma proposição simples. Observação: apenas o sujeito é composto ao dizer que a proposição pode ser representada por P e Q e R. A banca indica que a proposição dada é composta. Banca CESP 2018, ABIN. Julgue o item a seguir a respeito de lógica proposicional. A proposição, a vigilância dos cidadãos exercida pelo Estado, é consequência da radicalização da sociedade civil em suas posições políticas. Pode ser corretamente representada pela expressão lógica se P, então Q, em que P e Q são proposições simples escolhidas adequadamente. Item errado. Na questão apresentada, há apenas uma oração. Logo, trata-se de uma proposição simples. Banca CESP, TRT 2016. A respeito dos princípios da administração pública, é correto afirmar que, em decorrência do princípio da publicidade, a administração pública deve indicar os fundamentos de fato e de direito de suas decisões. Item errado. A indicação dos fundamentos de fato e de direito que levaram à prática de um ato representa o princípio da motivação. É possível estudar pelo meu método mesmo que você não tenha muito tempo no seu dia. É possível estudar pelo meu método mesmo que você seja um concurseiro iniciante. Mas qual é a sua prioridade hoje? E aí, gostou do vídeo? Deixe um like e um comentário dizendo o que você achou.